Neste 2 de novembro, dia de finados, o portal Tapejar Agora está trazendo uma série de entrevistas com representantes de diferentes correntes religiosas. Nós conversamos com o padre Carlos Jaruzelski, pároco da Igreja Nossa Senhora da Saúde, localizada no centro do município. Aliás, o templo, com a sua beleza e imponência, pode ser considerado um dos símbolos de Tapejara. O padre Carlos começa nos contando a origem do Dia de Finados. O Dia de Finados foi uma data estabelecida já desde as primeiras comunidades cristãs para homenagear inicialmente aqueles que morriam também perseguidos pelo Império Romano e por isso muitas vezes ficavam desconhecidos, né? E a comunidade, como também as famílias, não conseguiam viver aquele luto necessário. Então foi estabelecido o Dia dos Finados para recordar justamente os antepassados, recordar aquelas pessoas que fizeram uma história junto com uma comunidade, com as famílias, e ao mesmo tempo reconhecer de que essas pessoas elas não permanecem na morte. Que o Dia de Finados justamente para que a comunidade toda, a sociedade toda entenda que a nossa vida ela tem uma continuidade após esta vida. Então recordamos e revivemos o luto, mas este luto já com a esperança da ressurreição. E esse dia também é recordar, ir ao encontro, por exemplo, das sepulturas, também para que através dessa simbologia dos restos mortais, compreendamos que precisamos aqui procurar viver a melhor forma possível a nossa vida e a partir disso depois viver a plenitude dela após esta passagem também pela sepultura. Que tipo de homenagens as pessoas devem fazer àqueles que já partiram, que já não estão mais entre nós? Olha, primeiro vem a questão humana. Na questão humana, recordar as coisas bonitas que aconteceram com as pessoas que fizeram parte da nossa história. Porque muitas vezes a gente, ou nós mesmos, esquecemos um pouco deles. O dia a dia, o corre-corre da vida, nós não lembramos mais deles. Não que vamos viver do passado, ou no passado, mas no sentido de recordar as coisas bonitas, porque nós herdamos deles, queiram ou não, muitos conhecimentos, muitos valores, muitas atitudes, herdamos deles, afinal, até mesmo uma personalidade, um jeito de ser. Então, isso faz bem para a gente. Outra dimensão é a partir da nossa fé. Recordar aquele que faleceu, colocar nas mãos de Deus a vida dele e permitir que ele viva esta paz. Terceiro lugar é recordar que nós também temos uma finitude aqui na Terra. Temos um tempo de vida, um tempo de caminhada, um tempo de construção de história e um dia teremos que entregar tudo isso nas mãos daquele que nos criou. Dá para se dizer que a Igreja Católica também salienta ou até espera que haja vida após a morte? Olha, a essência da nossa fé cristã é isto. Até São Paulo diz assim, na carta aos Coríntios, se Cristo não tivesse ressuscitado, e se nós não ressuscitássemos após a morte, em vão seria a nossa fé. Em vão seria a nossa fé, seria uma fé vazia. Porque a centralidade da fé cristã é justamente a ressurreição, a plenitude da vida junto do Pai, que nos acolhe. Mesmo aqueles que são chamados hoje, por exemplo, de pecadores? Quando Jesus veio à Terra, ele foi muito criticado porque ele ia na casa dos pecadores, dos publicanos, cobradores de impostos, como foi na casa de Zaqueu, casa de Mateus, na casa de outros deles. E eles se aproximavam de Jesus. E quando os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus, exatamente essa pergunta, qual é a resposta de Jesus? Eu vim não para aqueles que já são santos, porque eles já têm a sua plenitude pela sua própria, às vezes, arrogância. Eu vim para os pecadores, para que eles sejam resgatados e possam se encontrar com o Senhor da vida. É a missão de Jesus de alguma forma reverter essa situação junto aos pecadores. Exatamente, né? A fraqueza e o reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, nos faz reconhecer também de que nós temos um Criador que nos ama e que nos acolhe, que nos abraça, que nos perdoa
e que nos ajuda a nos reencontrar neste caminho, que é um caminho da esperança, da vida, da alegria. Agora, padre, em momentos de pandemia, em que o número de mortes muitas vezes acabou sendo apenas um número, acabou fazendo parte do dia a dia das pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O que se falar sobre a morte quando há muitas mortes? Olha, muitas vezes nós vínhamos refletindo sobre isso. Inclusive, os meios de comunicação normalmente comunicam números. Só que não é um número, é uma pessoa, é alguém mais que foi. O sentimento maior, inclusive, para mim como padre, é chegar o dia de ser chamado para estar lá junto a uma sepultura, porque o corpo vai chegar e precisa ser enterrado logo. Quer dizer, a família não teve nem sequer condições de vivenciar o seu luto, nem que fosse 1 hora, 2 horas, 3 horas, diante daquela pessoa que partiu. Mesmo que fosse lá com o caixão fechado, tudo bem, mas esse luto, ele é importantíssimo, ele é fundamental na vida de quem fica. Então muitas pessoas, muitas famílias, elas não conseguiram vivenciar esse luto. E aquilo tenho certeza que se torna muito mais difícil de superar. Porque o luto faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ser, da nossa essência de seres humanos. E precisa ser vivenciado. E ao mesmo tempo foi se criando no nosso imaginário que a morte, ela embora que ela seja normal, que é apenas algo que aconteceu e foi e acabou. Não é isso. Porque teve uma vida por trás disso. Teve um ser humano que viveu ali. Teve alguém que fez a diferença, ao menos para algumas pessoas, ou até para o mundo, ou para as famílias, ou para a comunidade. E a morte não pode ser assumida como algo que aconteceu, pronto, podemos enterrar e fim de história. Ela precisa ser também reconhecida como algo essencial, que todos nós também iremos passar, mas precisa ser também, precisa ser trabalhada. O luto precisa ser trabalhado. Não podemos relativizar, porque relativizando a morte, iremos relativizar a vida também. Daqui a pouco, morreu mais um, não tem problema. Morreu mais um de violência, não tem problema. Morreu um de uma pandemia, não tem problema. É só mais um. Não é só mais um. Foi aquela pessoa, aquela não volta mais. Uma vez um professor dizia assim, que todos nós procuramos fazer muitos estudos, faculdades, graduações, pós-graduações, doutorados, para nos dar bem profissionalmente. Poucas vezes nós realizamos um curso de como nos relacionar com as pessoas mais próximas de nós, que são a família. Profissionalmente, se eu faltar, tem outro no meu lugar. Se você não estiver mais no jornalismo, Júnior, estará outro dia seguinte no seu lugar. Agora, na sua família, você é o único, não tem outro. Na minha família, eu sou o único, não tem outro. E acho que é isso que nós precisamos sempre levar em conta e cuidar, para não relativizar esses sinais de vida e essa importância que nós temos para aquelas pessoas que têm esse relacionamento mais próximo de nós. Então, com o perdão do trocadilho, é necessário vivenciar a morte. É necessário vivenciar o luto, né? O luto, para que a morte ela tenha o verdadeiro significado da ressurreição. Qual é a mensagem que o senhor deixa para aqueles que hoje estão de luto e neste dia de finados estão lembrando ainda mais os seus familiares, os seus entes queridos? Em primeiro lugar, confiança. Confiança de que todas as pessoas que acreditaram na presença de Deus na sua vida, elas não permanecem na morte. Confiança de que, assim como eles construíram a sua história, nós também precisamos construir a nossa história. Não vamos agora desanimar porque alguém partiu, ou pensando que a vida não tem mais sentido. Precisamos construir a nossa história. Continuar elevando a Deus nossos louvores, nossas preces, porque foi Ele que nos deu o dom da vida, e a Ele entregaremos a vida. No dia de finados, façamos essa homenagem através da nossa oração, do cultivo da fé, indo também à sepultura, sim, porque isso faz bem, porque lá existe um sinal concreto, um sinal
da pessoa que partiu e ao mesmo tempo um reconhecimento da nossa finitude aqui para viver a eternidade junto do Pai. Então diria isso, não percam a confiança, nem mesmo a alegria de viver. Por mais que seja dolorida a morte, principalmente pessoas jovens que foram, filhos que partiram, é muito mais difícil assimilar. Mas não percam a esperança, porque Deus ama profundamente tanto aquele que partiu, como ama profundamente a você e a cada um de nós.